Agora sim. Meus irmãos, boa noite. É muito bom nós estarmos aqui. Nós estamos felizes por estarmos aqui reunidos para adorar a Deus, estudar mais a sua palavra e principalmente falando sobre esse assunto que é de grande importância, que é a oração, né? Eu fiquei muito feliz no final de semana, conversando com alguns irmãos, algumas irmãs, de nós estarmos entendendo a relevância que é a oração em nossas vidas e como que faz diferença quando de fato você leva a oração a sério. Como nós temos falado para os irmãos, nós conseguimos lutar não pelas nossas forças, pelas nossas capacidades, mas sim de fato pelo poder de Deus e a capacitação do Senhor em nossas vidas, né? Os irmãos pegaram a apostila de estudo de número 7, também que os irmãos pegaram, tá bom? E nós vamos continuar então, estamos quase que caminhando para o final dessa série de estudo. E agora nessa fase que nós estamos falando, nós estamos dizendo justamente sobre como devemos orar, né? Muitas das vezes nós sabemos que é preciso orar, mas às vezes nos falta algum tipo de orientação, algum tipo de instrução sobre como fazer isso. E às vezes nós não temos o melhor aproveitamento possível das orações, justamente por fazer da maneira como nós achamos que é correto. Porém, nós podemos perceber na Bíblia, em diversos textos, que há uma série de orientações, há diversos exemplos de homens, servos de Deus, servas do Senhor também, que oraram, que deixaram bons exemplos na vida de oração. Então, a nossa proposta de estudo aqui nessa noite é justamente isso. Nós vamos ver agora como nós devemos orar. E nós já vimos no estudo anterior, conforme eu coloquei na apostila, que nós devemos orar com reverência e humildade. E nós falamos também que nós devemos orar com fé, tendo fé no ato da nossa oração, né? E hoje nós vamos ver, então, mais duas características sobre como deve ser a sua oração. E hoje nós vamos ver algo muito interessante aqui que eu quis compartilhar com os irmãos, algo que eu li em um livro, né? Sobre algumas dicas, algumas orientações de como você conseguir mudar hábitos. Tanto no sentido de ter um novo hábito, que é a oração que nós estamos falando, ou talvez você queira abandonar um velho hábito, algo que não faz bem, algo que é pecado. Então nós vamos ver aqui algumas orientações nesse sentido de como construir um novo hábito ou deixar de ter um hábito antigo. Mas primeiramente nós vamos ver no tópico número 1, os irmãos podem acompanhar nas suas apostilas, que nós devemos orar com regularidade. Orar com regularidade. Regularidade aqui tem o sentido de algo estável. Tem o sentido de algo que é constante, conforme nós acabamos de cantar. Há pessoas que só vão orar na igreja. Às vezes passa a semana toda e não falaram com Deus, não buscaram o Senhor, não colocaram as suas necessidades diante de Deus, as suas próprias dificuldades, não pediram perdão pelos seus pecados também, né? Então, orar com regularidade é orar de maneira estável, sempre, com constância, conforme eu coloquei na apostila. E agora nós vamos ver aqui algumas orientações nesse sentido. Conforme eu disse, não há um texto só que fale sobre isso, mas há exemplos ao longo das Escrituras que vão dizer a respeito da importância da regularidade, de orar sempre com constância. Primeiramente, nós precisamos nos lembrar que Deus é Deus de ordem, né? Quando Paulo escreve aos Coríntios, né, ele vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 40, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. É interessante que o contexto ali da igreja de Corinto era justamente esse contexto de uma igreja em que havia desordem, a começar ali no uso dos dons espirituais. Eles não respeitavam muito o espaço um do outro, né? Era cada um querendo aparecer mais e falando todos juntos ao mesmo tempo, né? Os irmãos vão lembrar também da orientação do apóstolo Paulo, lá no capítulo 13, para falar a respeito do amor, que o amor é paciente, o amor tudo espera, o amor tudo sofre, porque eles não estavam assim demonstrando exemplo de amor para com os seus irmãos, né? E agora Paulo, ao escrever, ele diz, olha, tudo, porém, seja feito com decência e ordem.
Decente aqui tem o sentido de aquilo que é algo apropriado, algo que é conveniente. E ordem, como a própria palavra já diz, é algo que é organizado. É algo que segue determinada estrutura. E assim também devem ser nossas orações, né? E não só orar quando a situação ficar difícil, né? Não só orar quando estiver uma vez na semana na igreja ou 2 vezes, né? Mas orar com ordem, no sentido de que a nossa oração seja algo organizado, algo que tenha uma estrutura a ser seguido, né? Ainda outro exemplo que eu posso citar para os irmãos, no sentido de regularidade, são as próprias ofertas, né, que eram feitas ali no Antigo Testamento, os sacrifícios, né? Eles tinham hora certa. Existia ali a hora certa do sacrifício pela manhã, e existia a hora certa também do sacrifício que era oferecido todos os dias à tarde. Tanto no tabernáculo, que era o templo móvel, quanto também no templo, uma vez já construído, né? Então veja que os horários dos sacrifícios, aquele aroma que subia perante o Senhor, tinha hora marcada, tinha hora certa, e uma hora pela manhã, né, em um determinado momento, né, e um momento também ele era feito à tarde, né, porque o nosso Deus é Deus de estrutura, o nosso Deus é um Deus de organização, tá bom? Ainda um outro exemplo clássico, né, de Daniel. O texto vai dizer que Daniel orava 3 vezes por dia e todos os dias. Orava 3 vezes, isso significa que ele tinha horário marcado. Não era algo feito de qualquer maneira, mas era algo organizado, algo regular, né? Diz o texto: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer, né? Então aqui, embora seja um texto que é narrativo, está narrando, não está aqui estabelecendo uma doutrina, né, que você deve orar 3 vezes por dia, se não orar é um pecado. Não é isso, né? Um texto narrativo, mas sem dúvida alguma é um bom exemplo. Alguém que no seu zelo, no seu amor para com Deus, determinou com ele mesmo de buscar Deus 3 vezes ao dia, né? Por que não nós podemos fazer isso? Por que não podemos fazer? Talvez você definir pela manhã, momento à tarde e à noite, né? Mas é importante que você pense nisso, que o nosso Deus é um Deus de estrutura. E você deve também organizar os seus momentos de oração, né? Ainda aqui o exemplo de Cristo. Nós temos lido esses textos diversas vezes, né? Que Jesus, em seu ministério terreno, priorizava momentos regulares de oração. O texto clássico, eu gosto muito desse texto, de Marcos 1,35, que diz que ele, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Olha que exemplo que o nosso Senhor nos dá. Diante da grande demanda que as pessoas exigiam de Cristo, né? As pessoas indo até Ele para serem curadas, indo até Ele para ouvirem os ensinos de Deus, Ele procurava momentos para desenvolver relacionamento com Deus, suas orações regulares, de maneira que aprove a Cristo acordar mais cedo. Acordar à alta madrugada, ir para um lugar deserto e ali buscar a Deus. Veja que Deus é Deus de ordem, de organização, né? Ainda o texto de Lucas 5,16, que é um texto bastante parecido com o de Marcos, né? Que vai dizer: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Irmãos, o nosso mestre, Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele fazia isso, né? E ele não é o nosso referencial? Ele não é aquele a quem nós olhamos para nos parecer com ele, né? Devemos seguir esse exemplo de Cristo. Procurar momentos de quietude, momentos, talvez pode ser acordar mais cedo, pode ser dormir mais tarde, algo assim, mas procurar momentos para você desenvolver
regularmente a sua vida de oração. Eu coloquei da seguinte maneira aqui: assim como nós temos tempo certo, uma hora certa para comer, não é? Você não tem um horário certo, né? Aí os adolescentes dizem: mãe, olha, o almoço está demorando, né? Já passou da hora, já estou com fome. Porque tem aquela hora, a Murilo já olhou para o lado ali, né? Tem aquela hora do almoço, a hora da refeição. Tem também um momento que você costuma dormir, tem um momento de trabalhar, né? E por que não ter um momento de orar? Por que deixar para orar só na igreja? Ou deixar para se ajoelhar no seu quarto quando a situação fica difícil, né? Diversos textos que nós lemos dizem que o nosso Deus é Deus de organização, de estrutura. No Antigo Testamento, os momentos do sacrifício tinham a hora certa. Paulo repreende os coríntios: olha, façam uso dos dons com ordem, com organização. Daniel 3 vezes ao dia, Jesus se afastava para buscar Deus em oração. Então veja que se você não tem ainda uma agenda de oração, um horário, algo bem planejado e organizado, você deveria ter. A sua oração tem que ser algo planejado. Não tem que ser só quando dá vontade, mas tem que ser algo planejado, estruturado para ser algo regular. Eu não sei se alguém gostaria de comentar algo ou falar. Se tiver, pode ficar à vontade. Tá bom, irmãos? Então daí que eu coloquei agora isso aqui um pouco mais prático agora. Então você precisa escolher o seu momento de oração. Você tem o seu momento de oração? Você tem? Como eu tenho falado para os irmãos, tem gente que só ora antes das refeições, né? E aquela oração relâmpago, né? Você tem um momento que você de fato dedica tempo a Deus? É preciso ter. Não existe uma regra na Bíblia sobre que horas orar ou sobre quantas vezes orar no dia, né? No mínimo, diz aqui o autor, que eu peguei essa parte, essa citação do J.C. Ryle, ele vai dizer o seguinte: no mínimo, fale com Deus pela manhã antes de falar com o mundo. E também fale com Deus pela noite depois de ter falado com o mundo, né? Ele vai fazer uma citação aqui no seguinte sentido: de antes de você partir para a agitação do dia a dia, lá para os problemas do seu trabalho, lá para as dificuldades da escola, da faculdade, antes de qualquer situação, né? Fale com Deus. E também à noite, antes de dormir, depois de você ter falado com o mundo, né? Fale com Deus de novo. Então, pelo menos 2 vezes ao dia, essa seria talvez uma boa orientação para os crentes, né? Buscar a Deus em oração. Conscientize-se de que o momento da oração é um dos melhores momentos do seu dia, né? Não permita que a oração seja levada de escanteio, de canto da sua vida. Então o crente, ele deve ter essa alegria em falar com o Pai. Ele deve ter essa satisfação de maneira que o seu momento de oração, longe de ser algo chato, desagradável, deve ser algo prazeroso, porque agora eu vou falar com o meu Deus. Eu vou realmente me quebrantar diante do Senhor. Eu vou derramar a minha alma diante do Senhor. Então deve ser um momento de alegria. Deve ser um momento de satisfação e nunca algo de canto em nossa vida, algo que não é prioridade. Então faça todas as coisas de sua vida serem motivo de oração. Todas as coisas, irmãos, as grandes, as pequenas também. Porque Deus deseja que você fale com Ele, que você coloque as suas necessidades, aquilo que está te inquietando. É isso que a palavra de Deus vai nos ensinar, né? E aqui novamente esse autor, J.C. Ryle, ele diz: todos os negócios devem ser negócios de oração. Todos os negócios devem ser negócios de oração. Seu trabalho, seu estudo, seu colega, seus familiares, a igreja, os irmãos, o país, a situação que vivemos, todos os negócios devem ser negócios de oração, né? Então veja, irmãos, o quanto que nós às vezes deixamos a desejar
por não ter uma regularidade na nossa vida de oração. E quanto que há esses textos que nós tratamos que vão nos dar alguns indícios, alguns princípios que a nossa oração deve ser algo regular, deve ser algo que segue uma ordem, uma estrutura, uma organização, né? Então daí eu coloquei essa ilustração, né? O meu momento de oração será, e você deve preencher, talvez não agora, mas pensar qual é o melhor momento que você pode dedicar-se à oração a Deus. Então você fica à vontade depois para preencher o seu melhor momento para você orar com regularidade. Tá bom, irmãos? Alguma coisa sobre o primeiro ponto? Não? Ninguém? Estou mostrando meio acanhado, quem está filmando também, né? Segunda questão, e a última que eu quero ver com os irmãos nessa noite. Devemos orar também com perseverança. E isso nós temos falado constantemente. E aqui cito o texto de 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Orar com perseverança. Orar sem cessar significa orar com perseverança. Orar sem interrupção, ou seja, adquirir o hábito da oração, né? Mas o que eu tenho que fazer para desenvolver o hábito de orar sempre e nunca esmorecer? Nós já vimos esse texto também várias vezes, de Lucas 18:1, que vai dizer que é dever do crente orar sempre e não desanimar, não esmorecer. Mas a pergunta que fica é, como, pastor? Como que eu consigo orar com perseverança sem desanimar, né? E aqui eu quero fazer essa citação a respeito de que dizem alguns estudiosos do comportamento humano, tá? Do comportamento do ser humano. Eu coloquei o seguinte, olha que interessante, irmãos, e se você entender isso aqui, é algo que pode ser muito útil para a sua vida, principalmente nessa parte do teu hábito de orar, né? Porque eu sei que os irmãos não vão levantar a mão, mas talvez muitos irmãos aqui não tenham hábito de orar. Orar com regularidade e orar com perseverança, tá bom? Eu coloquei o seguinte, especialistas, ao observarem o comportamento do ser humano, eles fazem algumas afirmações. Ó. Para se formar um novo hábito em uma pessoa, ou para se abandonar um velho hábito, é preciso ter determinada estratégia, é preciso ter determinação, porque alguns desafios terão que ser superados. Então, pode parecer fácil dizer, olha, você tem que orar sempre. Você não pode desanimar, acho que tem que ser um hábito, né? Mas você diga, pastor, é difícil fazer isso na prática. Dizer é fácil, mas difícil é fazer. Então aqui nós estamos oferecendo uma espécie de uma estratégia para você conseguir criar o hábito da oração, né? Então eu coloquei o seguinte, em média, olha que interessante, irmãos, em média, para que uma pessoa consiga ter um novo hábito bem consolidado em sua vida, é necessário mais ou menos entre 20 e 30 dias de disciplina e dedicação. Então, o hábito você não vai adquirir em 2 dias. Você não vai adquirir o hábito de orar em 3 dias, né? É pelo menos ali, que os estudiosos vão dizer, de 20 a 30 dias, né? E essa constatação ela foi feita com base em um médico, né? Que ele percebeu, observando seus pacientes, que as pessoas que haviam perdido alguma parte do seu corpo, um braço, uma perna, geralmente ele demorava cerca de 20 a 30 dias para se adaptar àquela nova realidade, para cair a ficha, né, e ele continuar a sua vida adaptado à nova situação que ele estava condicionado, né? Então, baseado nas pesquisas desse médico e outros estudiosos, se chega à conclusão que para você constituir um hábito demora mais ou menos entre 20 e 30 dias de luta, de persistência. Então, nós vamos ver agora aqui, vira por favor a página da sua apostila, que nós vamos ver agora que há fases para você adquirir um novo hábito. Isso aqui é algo muito interessante e muito útil para todos nós. Então, os estudiosos vão dizer o seguinte, geralmente, do dia 1
até o dia 10 é uma situação de grande dificuldade. Geralmente você que vai começar uma dieta, né? Que vai começar a fazer um exercício físico, a criar um novo hábito, ou deixar de ter um hábito antigo, esse é o momento mais difícil, que são os 10 primeiros dias, né? É aquela situação de grande dificuldade. Algumas vezes tem uma sensação de que quase é insuportável, algo que é cansativo, uma vontade de desistir, uma vontade de parar no meio do caminho, e é nesse primeiro momento que muitas pessoas fracassam. A pessoa diz assim: olha, pastor, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Ela começa animada, mas aí logo nos 10 primeiros dias ela, está muito difícil, né? São muitos capítulos por dia, já fica desanimado, já vai perdendo as forças, acha que é algo insuportável, né? Então, meus irmãos, na mudança de hábito, você precisa se conscientizar que a primeira parte dessa mudança, desse processo, é o mais difícil, né? E vai ser difícil, vai ser cansativo, mas você não pode desanimar, você não pode desistir. Então, do primeiro ao 10º dia, essa situação mais de grande dificuldade, né? Quando chega do 11º até o 20º dia, já é uma situação que já não é tão mais difícil. Já é agora algo um pouco mais suportável, né? É a fase em que nós começamos a nos acostumar com um novo hábito. Então você diz: olha, eu quero acordar todos os dias, né, às 4:30 da manhã, 5 horas da manhã, para orar. Eu quero ter esse hábito, porque seguindo o exemplo de Cristo, né? Ou o meu dia é muito corrido e eu entendo que esse é o melhor momento para mim da oração. Meus irmãos, os 10 primeiros dias vão ser muito difíceis, né? E talvez você diga: olha, isso não é para mim, eu não vou conseguir, né? Mas você deve perseverar, você deve persistir com disciplina, porque quando chegar nessa outra fase aqui, do 11 ao 20 dias, já vai ser algo mais suportável, algo mais agradável, não tão difícil como lá no começo, né? E aí depois, quando chega dos dia 21 até o dia 30, é lógico que isso aqui é aproximadamente, tá bom, irmãos? É a situação já de uma satisfação. Já é aquele momento em que você deve manter um novo hábito que foi conquistado. Já é aquele momento que você começa a ter alegria, satisfação, porque você está vendo o seu progresso. Você está vendo que você está crescendo, que você está desenvolvendo, que agora você é alguém que ora todos os dias, 2 vezes por dia, às vezes 3 vezes por dia, e você começa a perceber mudança na sua vida, né? Deus abençoando a sua família, os seus filhos, você tendo mais força para lutar contra o pecado, para resistir às tentações, né? Então esse já é o momento agora de você somente reforçar e confirmar aquele novo hábito que você conseguiu adquirir, né? Então, eu quis trazer esse breve parênteses aqui dentro do estudo, tá bom? Porque isso aqui é um estudo da área de humanas, tá bom? O pessoal da área de medicina, do comportamento, que chegaram a essas conclusões, mas é algo que faz bastante sentido, né? Porque você mudar o hábito é algo difícil. E é por isso que você ouve que precisa orar, mas você não está orando ainda. Porque você precisa criar o hábito. E você decidir com você: olha, eu quero ter o hábito de orar. O primeiro momento vai ser o mais difícil. Mas se você entender que esse é o momento mais difícil, você perseverar, você vai de fato conseguir construir esse hábito de oração, tá? Isso aqui é aplicado em diversas áreas. Você talvez é alguém que diz: olha, pastor, eu deveria ler mais a Bíblia. Eu não leio tanto. Você pode usar essa estratégia, essa maneira. Eu quero ler a Bíblia todos os dias, tal hora. Então, entenda que os 10 primeiros dias vai ser o maior desafio. Tá bom, irmãos? Então, é uma estratégia, uma maneira da gente conseguir ter hábito de oração. E, uma vez adquirido esse hábito de orar, agora nós precisamos lutar para não abandonar nunca mais. Você conseguiu passar por esses estágios, você agora é uma mulher que ora, você agora é um homem que ora, né? E você deve lutar para nunca perder esse hábito, né?
faça desse hábito algo realmente importante para você. Em relação à oração, muitas vezes aparecerão pensamentos, tais como, olha só, talvez você tenha pensado isso já. Você diz o seguinte, olha, eu estou muito indisposto hoje. Eu estou muito sonolento, cansado, acho que hoje não preciso orar. Às vezes vem esse tipo de pensamento em nossas mentes, né? Ou talvez você já orou com a família antes, no horário do almoço, né? Será que se você deixar de orar em particular hoje, vai te prejudicar muito, né? Aquela oração em família já valeu, não precisa você buscar Deus a sós, né? Às vezes vem esse pensamento em nossas mentes, né? Hoje, seu dia está muito ocupado, você está com muitos compromissos, corte a oração e vá direto para as tarefas, né? Às vezes a gente pensa assim, olha, pastor, meu dia foi tão corrido que eu nem parei para orar, não tive tempo, né? E isso é uma desculpa, porque oração deve ser prioridade. Se a oração for algo regular na sua vida, você já tem hora e local marcado para orar. E se a oração for um hábito, você já vai estar condicionado àquele momento de oração, né? Então, meus irmãos, tudo isso aqui e muitas outras questões não passam de desculpas. Não há nada que nós possamos falar como desculpa para nós não termos orado. Porque nós estamos vendo a importância da oração e que essa é a vontade de Deus para cada um de nós, né? Então, meus irmãos, assim, não permita que nenhuma desculpa que você mesmo possa inventar para você mesmo, que nenhuma desculpa venha fazer você desistir de orar, né? Orar com regularidade e orar com hábito. Desenvolver o hábito da oração, né? E aqui finalizo com dois textos do apóstolo Paulo. Primeiramente, Colossenses 4:2, que diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Perseverai na oração, estejam atentos e sempre sabendo ser grato a Deus por todas as coisas. Ações de graças, né? E o texto que nós citamos anteriormente, de 1 Tessalonicenses 5:17, que vai dizer: orai sem cessar. Irmãos, muitas vezes nós experimentamos derrotas em nossas vidas, experimentamos dificuldades, muitas vezes caímos em tentação, porque não estamos orando da maneira correta. Porque não estamos orando com regularidade, com agenda, com ordem, com estrutura, e porque ainda não temos o hábito de levar todas as coisas a Deus em oração. A minha oração, meus irmãos, é que os irmãos entendam esse estudo de fato e que isso não seja algo que fique só na apostila, só um conhecimento intelectual, mas que você tenha essa coragem, essa força de vontade de colocar em prática. Principalmente, se é que ainda não tem, desenvolver o hábito de orar. Amém? Mais alguma coisa, irmãos? Alguma pergunta, algum comentário? De minha parte aqui, nós declaramos aqui por encerrado o estudo dessa noite.